Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar dizendo que é um grande prazer estar aqui no Brasil com uma plateia tão cheia. Então, parabéns aos organizadores e agradeço pelo convite também. Como eu já disse, é um grande prazer estar aqui, mas além disso, eu também tive 10 dias antes de férias aqui no Brasil. Eu espero que eu não esteja muito enferrujada e que eu me lembre um pouquinho das coisas sobre proteção de dados. O tópico dessa manhã é repensar as fundações da Lei de Proteção de Dados. Nós, nós chamamos então esse slide de a proteção de dados através então de uma visão diferente. Para vocês que são fãs, vocês sabem que no Alice no País das Maravilhas, né? A Alice ela passa, não é, por aquele Looking Glass para um mundo paralelo, para que tudo mais era invertido ou ficava de ponta cabeça, não é, no mundo da Alice no País das Maravilhas. E o que eu gostaria de sugerir essa manhã, depois de 15 anos de experiência na Europa com proteção de dados e mais 25 anos na União Europeia, chegou a hora de realmente virar de ponta cabeça a proteção de dados. Então, para isso, eu tenho 3 pontos aqui a ressaltar. O primeiro deles é que os princípios de proteção de dados que são replicados na lei brasileira se mantêm sólidos na era digital, mas eles acabam sendo submetidos a uma perda de pressão devido ao aumento exponencial no processamento de dados, o que Flor Johnson chama de um tsunami de dados. E isso acaba colocando pressão nas regras de proteção de dados. Como resultado, é necessário ver 2 mudanças acontecendo em termos da proteção e legislação de dados. Uma delas é uma mudança interna na proteção de dados, que sai daquela ideia de colocar pressão nos indivíduos para se responsabilizarem pelos seus próprios dados, exercitando seus direitos, e ao invés de colocar ênfase na aprovação das leis de proteção de dados e sob as responsabilidades dos controladores da proteção de dados. Há alguns mecanismos na lei brasileira para isso, mas muitos mais mecanismos também nas regulações, nos GDPRs de tudo isso. Porque eu até diria que, além de olhar através do espelho do Alice do País das Maravilhas, a grande falha que nós notamos é que, enquanto a lei dos livros é algo sólido, a lei na prática, por seu lado, tem sido muito ineficaz. E eu falarei a respeito de algumas dessas razões por que tem sido tão ineficaz na sua prática. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que, além de tornar de ponta cabeça a proteção de dados e dar mais ênfase na sua aprovação estratégica, também precisamos ir além das regulações de proteção de dados e outras áreas da regulação. Regulação sobre proteção dos consumidores, igualmente como as leis de concorrência e realmente essas fusões que são geradas por dados que impactam os direitos de proteção de dados e privacidade. Apenas quando temos esse panorama maior é que podemos entregar de maneira eficaz a proteção de dados. Essa manhã, então, eu vou falar sobre a estrutura de proteção de dados da União Europeia, já que este é o meu campo de especialidade, e eu também acho que a lei brasileira está muito claramente alinhado aos regimes de proteção de dados que estão indicados aqui neste slide. Eu recentemente acabei de realizar um trabalho de comparação sobre os regimes de proteção de dados e, de maneira geral, podemos dividir os sistemas em modelos de espaço da direita, com base em direitos individuais, versus o modelo mais econômico, em que o objetivo é garantir o fluxo livre de dados pessoais. O GDPR, juntamente com a União Europeia, dá ênfase a este ponto. E ao ler a lei brasileira, eu até sugeriria que ela se aplica mais ao campo do espaço direito da proteção de dados, dessa estrutura de proteção de dados. Uma outra experiência europeia
que poderia ser relevante e trazer algumas precauções para que vocês considerassem na lei brasileira é que a estrutura, o arcabouço básico é o mesmo do GDPR. Então, na lei brasileira, o que vemos é que ela se aplica amplamente a dados pessoais que são processados, se aplica então a todos os processos de dados pessoais, com exceções limitadas e não evita, na verdade, a proteção, o processo de dados pessoais, mas permite que esse processo mantenha a sua guarda, aquilo que está na lei brasileira, né, de boa-fé, mantendo assim algumas seguranças e uma justificação legal, que pode ser consentida ou pode ser contratada de acordo com o interesse público ou interesses legítimos. Dessa forma, então, é um sistema que tenta se equilibrar, inspecionar, equilibrar, dando dados a indivíduos e responsabilidades aos controladores de dados. Dessa forma, mais uma vez, a lei brasileira está muito mais voltada à modernização da regulação de dados, de proteção de dados, seguindo o regime europeu. Vejamos então a experiência europeia. A primeira regulação europeia foi aprovada em 95 e ela acompanhou um processo legislativo muito rígido, com uma série de lobby, muito mais lobby do que qualquer outra legislação europeia. O GDPR foi adotado em 2016 e finalmente aprovado no ano passado. O supervisor de proteção de dados sabe que, apesar de todas as inovações na era do GDPR, os principais são de base legal e de segurança que se mantêm exatamente iguais. Então, mantivemos os princípios, os conceitos básicos que continuam a existir, mas que estão sujeitos a algumas explicações e pequenas mudanças. E, a princípio, isto se aplica. Agora, quando nos aprofundamos um pouquinho mais no GDPR, nós notamos que os princípios centrais ao redor dos direitos e responsabilidades mudaram de maneira significativa, mas há uma nova camada de regulação que foi introduzida, o que chamamos de meta-regulação, especialmente com o princípio da responsabilidade. E este é um outro princípio que se aplica aos controladores de dados num esforço de conseguir raciocinar de forma sistemática e organizada sobre como proteger os dados pessoais. Essa é uma outra camada que também está presente na lei brasileira, mas que não estava presente na geração anterior europeia de proteção de dados. Além disso, há mecanismos muito fortes que buscam achados administrativos que representam em torno de 4% do turnover global. É isso que aparece nas manchetes da mídia. Mas, além disso, há outros mecanismos de aprovação que visam uma pequena mudança, como, por exemplo, o reendereçamento coletivo. E eu vou voltar a falar disso daqui a pouquinho. Então, a lei brasileira, ela compartilha muitas coisas com relação ao arcabouço regulatório europeu. Está baseado num sistema de checagem e equilíbrio e adotaram todas as inovações que viram nessa mudança legislativa que ocorreu recentemente na União Europeia. Então, por que eu estou pedindo para repensarmos a fundação da Lei de Proteção de Dados? Uma coisa que eu acho que vocês notam claramente acontecer no GDPR são aquelas referências feitas aos estatutos de direitos fundamentais. E eu acho que isso tem aumentado desde 95. E por que digo tal? É porque lá em 2009, o capítulo da União Europeia sobre direitos fundamentais adquiriu forças de ligação. Esse, então, é um capítulo de direitos que contém não apenas o direito de respeito para a vida privada, mas, além disso, também o direito para a proteção de dados.
Isso pode parecer ou soar natural a vocês, mas um direito, por exemplo, existe em algumas constituições europeias, como a portuguesa, a eslovênia, mas em outros países, eu sou irlandesa e na Irlanda, por exemplo, este é um conceito muito estranho. A ideia de que o conceito de proteção de dados nada mais é do que uma conformidade. Então, esse direito, essa questão de falar sobre os direitos, levou a algumas outras questões. O valor desses direitos vão além do direito de privacidade ou respeito pela vida privada. Então, o que esse slide fala é que a privacidade não existe de alguma forma. E com isso, e se eu voltar ali ao texto dos direitos, ele diz aqui seus princípios gerais. Todos têm o direito de ter respeito pela sua vida privada. E também identifica alguns elementos da Lei da Proteção de Dados e os aponta, mostrando que essa ideia deve ser muito processada com base legal. Identifica o direito ao acesso a dados, mas e sobre os outros dados, os outros direitos, como, por exemplo, deletar dados, tem um status fundamental? O que inferimos aí sobre aquele silêncio profissional, sobre os outros dados sobre as outras questões de proteção de dados dentro dessa estrutura? E, de acordo com a perspectiva brasileira, o compliance, a conformidade deve ocorrer independente das autoridades. Este é um elemento do nosso capítulo e é um elemento muito importante, assim como as leis substanciais que estão no arcabouço de proteção de dados. Isso gerou muitas discussões. O que queremos a partir desses dados que defendem a proteção de dados? Então, esse capítulo dos direitos fundamentais, ele se refere aos direitos de todos, a essência dos direitos de todos. E qual é a essência da proteção de dados? E aqui eu vou dividir isso em duas partes. A Corte de Justiça, que indicou que isso pode ser segurança de dados. Como isso vai funcionar, então, na prática? Você pode ter, por exemplo, um governo forçando uma empresa a assegurar que a tecnologia encriptografada deve ocorrer e deve liberar os seus dados quando existe uma necessidade de ter acesso aos dados. Mas liberar esses acessos é uma violação e impacta a segurança de dados. E outros discutam que a essência da proteção de dados está na ideia de informação de autodeterminação. E o meu foco agora será este, já que isso é algo que é sempre mencionado no artigo 2 da lei brasileira. Autodeterminação, o conceito da dignidade, da personalidade também são referidos aí. Então, qual ligados devemos estar a esse conceito de autodeterminação? Como eu disse também, há outros elementos chaves que estão fora aquela parte central da proteção de dados e outros que não foram tão pouco mencionados. Então, uma das principais perguntas que surgirão nos próximos anos é: o que é exatamente esse direito à proteção de dados e como ele irá impactar a interpretação deste arcabouço jurídico? Mas, como também já disse, existe esse direito à proteção de dados, além do direito à privacidade. Então, como conseguir separar essas duas coisas? É possível considerar elementos de privacidade que se relacionam de nenhuma forma a dados, como, por exemplo, privacidade física, alguém na frente da tua janela tentando olhar você ali tomando banho. Isso não foi registrado de nenhuma forma, é apenas alguém ali violando, não é, a sua privacidade doméstica. Então, isso seria uma violação e desrespeito à vida privada, mas não uma violação à proteção de dados. Mas a questão é, há coisas que realmente ligam à proteção de dados que não seria constituinte, não seria uma violação da privacidade de acordo com a Constituição? E eu peço desculpas, porque eu não sou muito boa em PowerPoint, mas esses direitos estão se sobrepondo. Ela está pedindo desculpas que ela não conseguiu sobrepor mais os círculos aí, mas entendam como uma super sobreposição de fatos. E a regulação de proteção de dados
diz garantir proteção para diferentes tipos de informação, além do respeito para a vida privada, porque, de maneira geral, isso se aplica àqueles dados que se tornam públicos. E eu sei que na lei brasileira não é necessário consentimento para processamento de dados quando ele se torna público através de um manifesto público. E eu acho que isso vai acabar gerando uma provisão na lei, porque, sabe, dentro do contexto digital, você pode se manifestar e tornar algo público, mas outras guardas ocorrem também nessa proteção. Então, os direitos dão proteção para dados públicos disponíveis, enquanto que o respeito para a vida privada, ela precisa de uma certa privacidade, certo? Dependendo das situações. E uma outra forma em que a proteção de dados se torna ainda mais abrangente é porque ela dá aos indivíduos o direito de controlar os seus próprios dados naquelas circunstâncias que não existiriam sob a lei da privacidade. Um exemplo bem claro disso, de acordo com a lei brasileira e da União Europeia, é o direito à portabilidade de dados. O meu direito de mudar de provedor de dados, de computador, de iCloud ou de e-mail, não é algo que está intrinsecamente ligado à minha vida privada, mas sim está ligado à minha capacidade de controlar os meus dados. E é por isso que, se olharem no GDPR, começamos a ver uma série de referências que sugerem o controle de dados pessoais. Assim sendo, há algumas referências bem explícitas no GDPR que não existiam anteriormente. Um exemplo aqui, numa dessas revisões que fizemos, que não existiam na provisão anterior, é que os dados pessoais, eles, se não podem causar danos materiais ou não materiais, uma vez que haja uma perda de controle desses dados pessoais, ou seja, a necessidade dos indivíduos terem controle de seus dados pessoais. Mas ainda mais importante é que está implícito em várias dessas provisões do GDPR. Se considerarmos assim a ideia de controle, instintivamente pensamos em consentimento, mas é claro que isso está falido de alguma forma no GDPR e na lei brasileira, porque o consentimento está apenas baseado em ganhar aquele consentimento. Você pode se basear em outra legitimidade no processo de dados pessoais. Então, consentimento é apenas uma dessas manifestações dessa autodeterminação informacional. Mas eu acho que isso vai mais além. Quando vemos aquele grupo de microdireitos, micro-rights é um termo utilizado por um pesquisador francês. Então, ele diz sobre esse grupo de microdireitos a respeito da sua informação pessoal. Isso está na lei brasileira, o direito a acesso, o direito a deletar, o direito de ser esquecido, que é um conceito um pouco controverso. E todas essas mini manifestações sobre a ideia de controle sobre dados pessoais. E, como eu disse também, a Carta de Direitos, quando vemos todas as palavras, ela não menciona autodeterminação, mas aparentemente é pesadamente influenciado pela decisão dos tribunais da corte alemã, que estavam baseados nos direitos de dignidade e personalidade, de acordo com a lei alemã, e eles extraíram dessa carta essa questão de autodeterminação. Então, de maneira geral, o que temos é uma ênfase aumentada sobre o controle sobre os dados pessoais pelos indivíduos na regulação geral de dados, de proteção de dados. E isso, até um certo ponto, pode ser replicado na regulação brasileira. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção de todos. O controle é algo necessário, é um elemento super necessário dentro da lei de proteção de dados, mas não torna-se apenas suficiente. E com isso eu quero dizer que não podemos confiar nos indivíduos controlando seus próprios dados. Não. E por que digo isso? Digo por duas razões. Primeiramente, podemos imaginar toda uma série de razões bem práticas sobre o porquê não podemos controlar os nossos próprios dados. Mas antes disso,
eu chego a uma conclusão lógica, que a ideia de controle de dados pessoais nos leva àquele direito de propriedade, que é categoricamente não aquilo que o arcabouço de proteção de dados da União Europeia defende. Mas eu sei que em 2017 a lei brasileira fala sobre propriedade de dados. E inicialmente, quando o GDPR foi adotado, os comissionários, os políticos responsáveis por tal adoção falaram sobre propriedade de dados, mas aparentemente esses resultados são muito difíceis de serem encontrados na internet agora, porque eles perceberam que, de fato, a lei não dá propriedade sobre os dados, mas sim controle em determinadas circunstâncias limitadas. Então, se olharmos esses modelos de negócios que surgem pelo mundo todo, e não só na Europa, sobre sistemas de gestão de informação pessoal, e este é um exemplo extremo chamado Commodify. Essa é uma ideia que você pode pegar os seus dados e vender online. Veja aqui, você salva os seus dados, eles analisam os seus dados, e daí você licencia os seus dados para essa pessoa. Então, não é mais um modelo de propriedade, mas mais um direito de propriedade intelectual que você acaba tendo sobre os seus dados. Mas, mais uma vez, é necessário ser bem cuidadoso ao pensar sobre esses modelos de negócios. E por quê? Porque o conceito de autodeterminação e de informação não é um conceito absoluto. Você pode dar os seus dados para esse tipo de empresa e continuar a exercer o seu direito de deletar aquela informação a qualquer momento. Aquilo que você dá, você pode tirar. Então, esses modelos de negócios, eles são bem instáveis em bases legais, porque basicamente a base legal é por consentimento, mas você pode revogar esse consentimento. Então, de uma certa forma, você não pode acabar dando esses dados devido à falta desse direito de propriedade. Isso gera uma tensão na ideia de autodeterminação, porque, por um lado, quer facilitar a autonomia do indivíduo e dar aos indivíduos controle sobre os dados, mas, por outro lado, há limites paternalistas sobre este controle. E eu acho que isso está alinhado à tradição dos direitos humanos da Europa. Eu acho que todos aqui estão super familiarizados com uma série de limites bem práticos que controlam os dados. Um exemplo seriam os termos e as condições que encontramos no ambiente digital. Isso pode ser não plausível ou improvável para que os indivíduos leiam nas políticas de privacidade. Ninguém lê. O comitê norueguês pegou os aplicativos mais populares que os noruegueses carregam no seu telefone. Se vocês tiverem tempo, vocês podem visitar YouTube, Streaming Channel, e eles deixam isso, eles leem em voz alta por 24 horas. Eles dizem, se você usar esses termos, você vai conseguir ter um seguro. Mas é muito pouco provável que os indivíduos vão gastar o seu tempo para digerir e ler todos aqueles termos e condições que todos assinamos sem lermos. Também temos um grupo literário sobre a ideia desses dark patterns, que são as marcas, as patentes escuras. E tem uma publicação chamada Deceived by Design e também um relatório recente fantástico falando sobre essa ideia, sobre a forma pela qual nós somos apresentados com uma série de escolhas no ambiente digital, que normalmente acaba envolvendo realmente uma determinada impulso em direção a um determinado caminho. Sabe quando você fica clicando em várias telas para ver qual fornecedor vai ter acesso à tua página e como mudar a política de cookies? Ou, de repente, quando você aplica, quando eles dizem, avaliamos a sua privacidade, exceto quando tem aquela luzinha verde, né, piscando e em letrinhas cinza escuro que você deveria clicar para rejeitar, tornando cada vez mais difícil para os indivíduos exercitarem a escolha informada. E aí eu vou voltar a isso um pouquinho mais tarde, mas a gente tem que falar sobre a maneira como o ecossistema da internet está estruturado.
porque ele acaba dificultando você evitar algumas plataformas. Você está lá, ah, almoçando num lugar super gostoso, você quer acessar a internet, e a única maneira de acessar a internet nesse restaurante incrível, no Rio, é ir através do Facebook. Então, eu não gosto do Facebook, eu objeto, me oponho a utilizar, mas você vê que muitas entradas, nossas interações sociais acabam ocorrendo através de plataformas que são de propriedade de algumas empresas muito particulares. Então, é isso que eu gostaria de falar. Isso foi o assunto de um discurso do vice-presidente da Comissão Europeia. A gente teve um workshop em Cambridge e ela falou assim: olha, os dados nos dão poder. A gente pode usar isso de boas maneiras, achar novas soluções, viver mais feliz, com vidas mais substanciosas. É um momento incrível, mas é um momento onde a gente vai escolher quem vai usar esse poder. Então, ela estava falando sobre o poder no ambiente digital, um fator que acaba limitando a sua capacidade de exercer controle como indivíduo. E a gente também vê o que a gente chama dos cookie walls. Ou seja, se você não quiser seus dados processais serem processados, mas você quer ao mesmo tempo acessar conteúdo online, você tem que passar por um processo de consentimento. Esse é o modelo do Washington Post, atraiu muito interesse e debate na União Europeia através do GDPR, porque a gente sabe, conteúdo digital, conteúdo de jornal, de imprensa de qualidade, não é gratuito. A gente está acostumado, né, com gratuito no mundo digital. E o Washington Post fala assim, olha, você pode ter o conteúdo de graça, mas com isso você tem que dar acesso aos seus dados pessoais. Ou você pode pagar. E aí, por uma assinatura básica, você tem menos processamento de dados. E isso provocou muito debate pelo seguinte, basicamente. Por um lado, você fala, é uma resposta do mercado à legislação. Mas também fala assim, não, na verdade as pessoas estão pagando por seus direitos fundamentais. Ou seja, se a quantidade de dados que eles extraem para o serviço livre seja excessivo, basicamente você está pagando por um direito fundamental. E esse é um debate que pode continuar indefinidamente. E a gente, na área acadêmica, nós temos pesquisas na Alemanha, principalmente com o Fred Borgesius, que é um expert, falando sobre anúncios online, e o que ele fala é que o GDPR acaba não banindo esses tracking walls, mas deveria em algumas circunstâncias. Ou seja, se você está trabalhando com uma empresa dominante, com um monopólio, os serviços não poderiam ser oferecidos dessa maneira. Ou se você também está lidando com indivíduos mais vulneráveis, por exemplo, um serviço de saúde nacional pedindo para você esse tipo de acordo para informações contra vício, por exemplo. Isso não é um processo onde esse tipo de acordo deveria ser oferecido. Mas, de novo, é uma discussão hoje na União Europeia, porque o GDPR tenta abordar esse tópico, mas ele não é claro. Por exemplo, como a lei brasileira, ele fala assim, que o consentimento tem que ser informado, tem que ser específico e tem que ser dado de forma livre. Mas a questão aqui é o seguinte, isso aqui é um consentimento dado em forma livre? Vocês podem falar que é de forma livre? O GDPR fala isso. Se você está acessando alguma coisa e você dá consentimento, você tem que ver se esse consentimento está seguindo ao desempenho de um contrato, ou seja, o acesso ao Washington Post está sendo feito mediante esse consentimento. Olha, a gente está mediante uma situação onde o tribunal tem que decidir
quanto dado é necessário para o desempenho do contrato. São todos os dados? A gente não tem limite nisso? Ou a gente fala, não, esse pouquinho de dado é lucro suficiente, é um retorno de investimento ok para esse serviço que você está fornecendo. Mas essa é uma questão que a gente agora está no Tribunal Europeu discutindo. E eu acho que é interessante por algumas razões. Primeiro, porque nós estamos em 2019 e a gente tem regras de proteção de dados desde 95. Demorou todo esse tempo para a gente se fazer essa pergunta, para começar. Mas também é interessante porque o Advocate General, que é basicamente o conselheiro do tribunal, fala que os dados são pagamentos no ambiente digital. E eu acho que do direito de direitos fundamentais é uma coisa complicada de se pensar. Mas deixa eu explicar o caso que está sendo discutido lá, tá? Foi um caso de um serviço de loteria online gratuito. O prêmio não era enorme, e aí, se você entrava nesse serviço de loteria, tinha uma caixinha ali que você tinha que clicar para ter acesso à loteria, tá? E quando você clicava nessa caixinha, você dava consentimento de excluir o Curt Commercial Partners de uma lista para contactar você por e-mail, por postagem ou por telefone, ou se você não escolhia os parceiros, a empresa que estava rodando a loteria ia escolher qual seria o seu parceiro. Então, basicamente, para ter acesso à loteria, você tinha que dar os seus dados para algumas empresas comerciais. E aí, o que o consultor falou? Olha só, a gente tem que pensar que o propósito subjacente da participação na loteria é a venda de dados pessoais. Ou seja, você está dando dados personais e essa é a obrigação do usuário para participar na loteria. E ele acha que nessa situação o processamento de dados pessoais é necessário para a participação na loteria. Agora, você tem que discutir qual é a proporcionalidade de você ter os seus dados pessoais para poder ter uma chance de participar numa loteria com um prêmio muito pequenininho. E ele não fala sobre isso. Então, você tem que perguntar o quanto protetivo esse novo conceito de proteção de dados está sendo, porque você tem vários mecanismos que põem pressão sobre o controle dos dados pessoais. São limitações práticas para a nossa determinação. E existem outras barreiras para a proteção de dados. Uma das mais óbvias é o equilíbrio da proteção de dados com a sua capacidade de controlar seus dados, com a expressão individual. E isso tem a ver com o direito a ser deletado ou o direito a ser esquecido. Num caso recente, no Reino Unido, chamado NT1 e NT2, o tribunal falou, olha, esses dois direitos têm que ser colocados na balança com o mesmo peso. Um não pode prevalecer sobre o outro. Então, o exercício de equilíbrio de qualquer indivíduo, de remover informações, tem que ter o mesmo peso na balança. Ou seja, se você dá controle total do indivíduo sobre os seus dados, essa balança não é equilibrada. Outra coisa é que a gente, às vezes, não reconhece a privacidade como grupo. Ou seja, os dados podem estar relacionados a muitos indivíduos simultaneamente. Então, vamos pensar em algo tão óbvio como, por exemplo, uma conta bancária conjunta ou uma chamada telefônica. Os metadados da chamada telefônica não se referem a um indivíduo, mas a dois. Quanto mais controle você tem
sobre as suas informações, mais conflitos você tem na competição de dados. E tem um trabalho fantástico do Taylor, na Holanda, sobre dados em grupos, e ela fala o seguinte: as novas tecnologias tendem a classificar e informar ações com base em grupos ou seja, são grupos de classe econômica alta, que têm educação, que são mais propensos a ataques cardíacos, que viajam mais. Então, os perfis estão mais em grupos e não no nível individual. Então, o que ela fala é o seguinte: para a gente conseguir operacionalizar um conceito de justiça de dados, a gente tem que ir além do indivíduo. E eu estou pensando que a legislação que trabalha no nível individual ignora o coletivo. E, de novo, portabilidade é um exemplo fantástico dessa. Eu sei que a gente está acabando de tempo, então não vou entrar muito em detalhe aqui, mas portabilidade de dados depende da iniciativa do indivíduo. Em outras áreas da lei, por exemplo, quando você fala de concessionárias de gás, de energia, você tem muita evidência empírica que mostra que as pessoas que têm mais renda acabam mudando de provedores e aqueles que têm menos renda pagam um prêmio de pobreza, vamos dizer assim, para não mudar. E a proteção de dados vai ser mais ou menos isso. A portabilidade de dados vai ser para aqueles consumidores com recursos financeiros, econômicos, que têm tempo, que vão exercer esses direitos, em vez da população geral. Então, quem vai se beneficiar da portabilidade de dados? É uma abordagem muito individualizada à proteção. E também nós temos problemas de viabilidade. Então, lembra, como você pode separar os seus dados pessoais dos dados pessoais do outros ao mudar de um provedor para o outro. A lei brasileira, comparado ao GDPR, o direito de dados individuais são até maiores, aplica-se a todos os dados. Na Europa, só os dados que são fornecidos pelo indivíduo. A gente pode até falar sobre isso mais tarde. Bom, e o que eu queria mostrar para vocês, não tenho muito tempo, mas são os limites do controle individual sobre os dados pessoais. Eu estou falando sobre muitos acadêmicos que falam sobre isso. A Judy Cohn, uma acadêmica americana, fala o seguinte: nós temos que mudar a ideia da privacidade. A privacidade é para proteger os indivíduos. Então, todos os processos são centrados no indivíduos, mas essas abordagens centradas no indivíduos têm controvérsias. A gente, na verdade, acha que a falha institucional é não reconhecer isso. E eu gostaria de voltar aqui, pensar em maneiras que a gente pode sair dessa abordagem individualista da proteção de dados e ter uma proteção de dados mais eficaz através de mecanismos mais coletivos, mais sistêmicos, melhor que coletivos. Então, se a gente sair do individual, eu não estou falando que eu estou tirando o indivíduo, eu estou falando que eu estou tirando a ênfase ou a responsabilidade do indivíduo em proteger os seus direitos. E com isso a gente pode fazer uma recalibragem, uma mudança, que pode ser interna na proteção de dados, e você pode fazer isso de diversas maneiras. Por exemplo, a gente pode ter leis mais estritas, mais focadas em danos específicos ou operações de processamento de dados específicos, e com isso você pode ter direitos mais eficazes, a gente pode falar sobre isso. A gente pode ter uma nova camada de técnicas de proteção de dados, ou a gente pode ter uma aplicabilidade da lei mais forte. Isso, de alguma forma, foi abordada pela GDPR. Por exemplo, a fragmentação das regras pode ser reequilibrada através da criação de nova agência que vai trabalhar com
aplicabilidade da lei. Isso no Brasil acho que não vai ser um problema. Mas a gente pode pensar de aplicabilidade de lei em termos de sanções e harmonização e etc. Mas a gente pode pensar também em outra recalibração externa, até trabalhando com a concorrência. Então, quando você fala da lei de tudo, ela fica muito ampla. E a lei muito ampla é uma lei que é de difícil aplicação. A Nadia Portova, também da Holanda, fala que a lei de proteção de dados é a lei de tudo. E ela fala que o problema é que quando você fala que todos os dados são dados pessoais, porque a definição de dados pessoais é tão ampla, e isso também tem a ver com a definição brasileira, você tem uma série de obrigações que se aplicam que acabam não sendo escalonáveis na prática. E o resultado é que o GDPR acaba não conseguindo ser aplicado de uma forma que seja significativa. E o que é interessante é que agora isso está sendo considerado no Tribunal de Justiça da União Europeia. Nós temos um caso que chama GC e outros, que é de um grupo de indivíduos da França que tiveram dados pessoais sensíveis aparecendo numa pesquisa do Google. E o que eles falam é que quando os dados sensíveis aparecem no Google, é o Google que está processando dados sensitivos. E, para isso, eles precisam ter consentimento explícito, o que não fez, ou ter uma explicação para por que utilizar esses dados sensíveis. A lei brasileira tem mais proteção aos dados sensíveis. Agora, como o Google pode continuar a fazer o que faz, fazendo uma diferenciação do que é dado sensível e o que não é dado sensível? Porque, por exemplo, uma imagem pode ter dados sensíveis. Então, o que o tribunal falou? Bom, eles ainda não discutiram o assunto, mas o consultor está recomendando uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, quando a diretiva foi feita em 95, os motores de buscas ainda não estavam no cenário. Então, basicamente, as provisões eram uma aplicação só intuitiva, só literal para essas máquinas de busca. Vamos esquecer que o GDPR não era de 95, mas enfim, vamos lá. Então ele falou assim que é impossível ter essa abordagem de tudo ou nada nessas máquinas de busca. Então você tem que examinar cada provisão do aspecto, da perspectiva de se ele é capaz de ser aplicado a uma máquina de busca ou não. Então, o que ele está propondo? Ele está propondo que você passe por todas as cláusulas da lei e falar, essa cláusula se aplica a uma máquina de busca, sim ou não? Gente, olha a objeção. Você está fazendo com que a aplicabilidade da lei seja muito incerta. Tudo bem, ele está tentando trabalhar com o modelo prático, o modelo de negócio acaba não se encaixando na lei, mas é uma maneira muito aberta de se fazer isso. E o conceito dos controladores de dados, que também tem na lei brasileira, também tem uma interpretação muito ampla. Por exemplo, no Facebook, tem os operadores de uma página de fãs, uma fanpage, ou seja, quando empresas podem se comunicar com os consumidores ou um clube com os associados, eles têm controladores de dados conjuntos, ou seja, o Facebook é corresponsável pela utilização de dados. E a justificação do tribunal é que a fanpage recebe análise de dados do Facebook e pode escolher que tipo de dados eles querem. É gênero, é
idade, é localização geográfica, que compilação de informações vocês querem? E com isso, essas fanpages se tornaram co-controladores. Mas, de novo, o consultor do tribunal falou assim: a proteção eficaz vai ser melhorada se todo mundo é responsabilizado por garantir a proteção? Ou seja, quanto mais gente é responsável, menos eficaz é a lei. E o que ele fala, e essa opinião é muito forte, ele fala: a falta conceitual de clareza de quem é o controlador de dados e que atividade de dados específica leva a uma falta de clareza para os indivíduos exercerem os seus direitos. E isso, na verdade, chega ali no limite da impossibilidade. Então, você tem hoje membros dos tribunais europeus falando que é quase impossível aplicar a lei. Gente, desculpa, uma lei que foi replicada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter uma conversa mais sustentada da aplicabilidade da lei e se ela realmente entrega proteção de dados ou não. Talvez a gente precise reconsiderar o escopo. Outra coisa mais simples, talvez, é enfatizar as responsabilidades dos controladores no que a gente chama de meta-regulação. Então, não é corregulação, mas a ideia dos controles terem responsabilidade, obedecerem às leis e mostrarem essa obediência. Então, a conformidade da lei tem que ser mostrada por quaisquer membros da sociedade civil que tenham interesse. Qualquer stakeholder, qualquer indivíduo. A gente está acabando meu tempo, mas, de qualquer forma, isso começou a ser introduzido no GDPR, na lei brasileira, e também tem a ver com risco. Ou seja, a gente precisa calibrar qual é o tamanho do risco e qual é o tamanho das obrigações. Quais as medidas que você toma para assegurar a proteção de dados e que tipo de riscos essa operação de dados traz. E você pode ver, com a introdução dos conceitos de responsabilidade e risco, existe uma tentativa em abordar o problema desse escopo tão amplo da lei. Então, a gente está tentando introduzir obrigações escalonáveis e não necessariamente as chamando de tal. E talvez o que é mais importante, pelo menos no contexto europeu, e eu acredito que também no brasileiro, é a aplicabilidade da lei. Porque, globalmente, nós temos visto uma proliferação muito grande dessas leis da proteção de dados, mas muito não têm sido aplicáveis, até mesmo na União Europeia, que talvez seja considerado líder na área. E por quê? Bom, por causa de recursos inadequados, por causa de ações regulatórias limitadas e fragmentadas, algumas vezes até competição regulatória entre os estados, todo mundo quer regulamentar, todo mundo quer ser um ator importante, e também um papel limitado da sociedade civil. Eu acho que isso, com o futuro, vai mudar. E a ideia dessa aplicabilidade seletiva, que ainda é muito contestada. Lembra que a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, lembre-se que muitos servidores estão ali na Irlanda, então eles trabalham muito com essa área, e a Helen Dixon, que é a comissária de proteção de dados, teve muita crítica falando sobre a gente precisa ter ambulâncias digitais. A gente está sendo inundada por pedidos de investigação de que os dados foram atingidos. As pessoas querem ter elas querem ter o direito de que isso seja investigado, e ela falou assim, foram tantos pedidos no nível individual que
eu acabei não conseguindo focar nas coisas que atingem mais o coletivo. Então, de novo, a questão do indivíduo e o coletivo. Nós devemos ser seletivos para ser mais eficazes na aplicabilidade da lei? E outra coisa que foi bem estabelecido no Brasil, mas não na Europa, é a ideia do coletivo, ou seja, membros da sociedade civil representando um grupo de indivíduos. Isso a gente ainda não tem no GDPR. Então, muito rapidamente, a gente tem 3 mecanismos que podem potencialmente mudar a ênfase da proteção de dados individual para uma proteção mais eficaz. Mas esses mecanismos são internos da lei. O que eu quero fazer com meus últimos 5 minutos é falar sobre uma discussão que nós temos agora sobre mecanismos que vão além da lei de proteção de dados, que podem realmente deixar os indivíduos terem uma melhor proteção de dados. Em todo o mundo, eu acredito. Essa semana a gente teve um relatório da Comissão Australiana do Consumidor, do FTC nos Estados Unidos, mais cedo no ano, relatórios das autoridades de concorrência da União Europeia e do Reino Unido, e essas autoridades estão cada vez mais focadas na concorrência nos mercados digitais. E vocês podem pensar, mas qual é a relevância disso para a privacidade e para a proteção de dados? Bom, eu acho que se a gente voltar ao que eu falei lá no começo, de consolidação de dados nas mãos de cada vez menos atores online, vocês podem ver que nós estamos numa situação de concentração de poder de dados, ou seja, algumas empresas comerciais que têm muito dado. E com esses dados, eles podem ganhar vantagem competitiva, mas também ter poder sobre os indivíduos, porque lembra, dado é poder. Então, a pergunta é, como nós chegamos aqui? Como a gente chegou nessa consolidação de dados nas mãos de tão poucos? E aqui a gente pode pensar em vários fatores, a gente pode até explorar isso mais na sessão de perguntas. Uma é fusão e aquisição. Desde 2009, a gente tem visto um grande número, quase 4, 5 por semana, de aquisições de atores digitais dessas startups. As mais famosas é quando o Google comprou a Nest, né? Que é aquele dispositivo da internet das coisas. E quando você pensar nessa transação, não é uma coisa que poderia atrair a atenção de uma autoridade de concorrência, um CAD qualquer, porque você fala, bom, o Google é uma máquina de busca e a Nest é um dispositivo para ser usado em casa. Então, se você faz essa função, você não tem que pensar em qualquer proteção de concorrência, porque eles não funcionam na mesma área. Então, são operações que passam por baixo de radar, com algumas exceções. A aquisição do Facebook do WhatsApp, por exemplo, isso aconteceu depois que o Facebook tinha comprado o Instagram e outros concorrentes em potencial. Essa transação apareceu assim na atenção da Comissão Europeia. E a Comissão Europa aprovou a fusão e não colocou nenhuma condição. E a lógica é o seguinte, olha, nos mercados relevantes, o Facebook era na mídia social, o WhatsApp ainda era pouquinho, na propaganda e nas comunicações, eles não eram concorrentes diretos. E aonde eles eram concorrentes diretos, o fato do WhatsApp ser adquirido pelo Facebook não limitou a concorrência, porque ainda havia bastante concorrência. Então, a lógica
da comissão é que os consumidores não têm só um aplicativo para comunicação nos seus telefones, eles têm vários, e então a aquisição não era um problema. No entanto, muitos estudiosos da concorrência, principalmente a Harvard de Oxford, falou assim: talvez o ponto não era esse. O que ficou lá no ponto cego da análise é a questão dos dados, é o potencial do Facebook e o WhatsApp agregarem dados. E, é claro, o Facebook deu à Comissão Europeia informações sugerindo que tecnicamente não era possível fazer a fusão desses dados. E depois falou assim: ah, bom, parece que é possível juntar os dados, e isso foi descoberto mais tarde pela Comissão Europeia, mas aí o negócio já tinha sido feito. E por que eu falo isso num contexto de proteção de dados? Bom, para você expressar a sua escolha, se você quer ou não ter os dados de WhatsApp transferidos para o WhatsApp, eles tiveram essa informação aí. Era esse a viagem que eles tinham feito. Eu peguei isso de uma consultora do Reino Unido falando privacidade importa. E aí você tinha uma opção para os indivíduos, e vocês podem ver aqui, a linguagem é bem difícil, você fala, a sua informação vai ser compartilhada com a família Facebook de empresas. E esse será o seu a informação de conta, número de telefone, e se você é usuário do Facebook, se você não colocar o aplicativo do Messenger, você não tem que pôr o seu número de telefone. No Facebook, você não precisa do número de telefone. Então, basicamente, você começou a fazer uma fusão entre os detalhes dos seus contatos no telefone, os números de telefone, as pessoas que você tem contato, com os seus amigos no Facebook, que é uma coisa muito importante que foi permitida nessa transação. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que, ao olhar essa fusão só de uma questão de concorrência, a gente perde parte da história e a gente permite mais consolidação do ambiente digital, tornando cada vez mais difícil para as leis de proteção de dados serem eficazes. E mais uma coisa a ressaltar. Uma outra forma sobre a qual as leis de concorrência começam a considerar proteção de dados tem a ver com esses tipos de fusões, as coisas que ocorrerão de errado. Por exemplo, na aquisição da Microsoft pelo LinkedIn e uma aquisição mais recente da Google de uma empresa de saúde chamada Sanofi. Quando a fusão dos dados não é um problema, por quê? Porque os indivíduos têm portabilidade de dados. Então, vejam o que acontece aqui. Esta citação da decisão da Comissão Europeia sobre o Google Sanofi, que diz a falta de capacidade de fazer um login dos pacientes sobre dados sensitivos e pessoais limitam a portabilidade de dados. Com isso, os usuários do GDPR dão o direito de fazer perguntas sobre a portabilidade de dados dos dados pessoais. Então, deixa a Google adquirir a empresa de saúde, porque daí indivíduos vão conseguir fazer a portabilidade dos seus dados depois. Então, a lei de concorrência colocando pressão sobre o controle individual de dados pessoais. Eu não vou discutir que a lei de concorrência deve ser utilizada para solucionar problemas, mas pelo menos não deveria criar problemas de proteção de dados. É uma diferença sutil, mas existe. So how could competition law do this? Well, it could. Então, quando olhamos a fusão de mídia, nós vemos os elementos de proteção como uma parte global de qualidade de um produto. Se você permitir que essas empresas façam uma fusão, verão menos produtos de qualidade, já que a privacidade preserva produtos, e isso pode acabar desaparecendo dentro deste processo. Igualmente, uma outra forma de entender isso, e que pode ser e que é considerado no Reino
Unido, essas fusões de privacidade de dados analisadas separadamente. Nós vemos isso na fusão de mídias dentro do contexto do jornalismo. Se dois jornais querem se fundir, existe uma questão de concorrência nessa fusão para saber qual vai ser o impacto dessa transação na concorrência. Em algumas circunstâncias, há uma avaliação paralela do impacto dessa fusão na liberdade de expressão. E isso está desenhado com base nos direitos fundamentais dentro do processo de concorrência. O que podemos, então, começar a considerar são avaliações de proteção de dados privados a partir desses impulsionadores de fusão para garantir a proteção de dados e privacidade. O que eu tenho discutido já há muito tempo é que o controle individual é algo necessário da legislação da proteção de dados. Mas olhando lá naquele espelho de cabeça para baixo, na Europa, notamos que isso não é suficiente. Ela deve estar acoplado junto com a sociedade civil, esse tipo de reparação coletiva para a proteção de dados. Isso talvez possa nos levar a considerar o escopo das regras e como podemos executar isso de maneira mais efetiva. Nós vamos ter uma cobrança mais efetiva se o escopo das regras for mais estreito. Uma outra parte deste cenário que não podemos mais ignorar é o papel da concorrência em mercados direcionados pela concorrência, em que a concorrência está dentro da efetividade da proteção de dados. Temos aí uma controvérsia para cima e para baixo neste cenário. E, por fim, eu gostaria de dizer que eu sou editora de uma publicação chamada International Data Privacy Law, e como o título já sugere, é uma publicação feita pela Oxford University. Falamos sobre privacidade de dados internacionais e seremos muito gratos se tivermos a contribuição de vocês, dos participantes. Se quiserem me contactar, quero ter informações que vão além do cenário europeu e americano. Muito obrigada. Muito obrigado. Thank you very much, Orla. Então, nós vamos abrir para as perguntas agora, seja via aplicativo, seja diretamente para quem estiver aqui no salão, né? Abusando da minha qualidade de moderador, só e de alguma maneira para começar essas discussões, enquanto as pessoas vão se preparando para perguntar, queria agradecer a Orla pela rica palestra, né? Os pontos que ela trouxe, vou destacar dois, né? Que essa problemática, essa assunção problemática existente na lei brasileira e na lei europeia de que, primeiro, o fluxo de dados está sob algum tipo de controle, e, segundo, que esse controle ele vai recair exclusivamente na mão de um indivíduo, né? Então, são assunções que são realmente problemáticas, porque vai além da lei de proteção de dados no sentido tradicional. O collective redress, que nós chamamos de nossas ações coletivas ou ação civil pública no Brasil, a gente tem já alguns mecanismos que vão correndo, de alguma maneira, com alguma tradição no Brasil, em paralelo, mas que podem ajudar nessa ampliação, né? Eu gostaria de primeiro, antes, né, de fazer alguma pergunta específica sobre competition law, especificamente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou se eu posso realmente furar a fila e fazer uma pergunta. Bom dia. Meu nome é Marta, eu trabalho no Ministério da Cidadania e lá nós temos a gestão de um cadastro de mais de 70 milhões de indivíduos com dados de endereço, escolaridade, se tem doença física ou não. É um cadastro alimentado por mais de 5.500 municípios, gerido também pelos estados, DF, e compartilhado com muitos programas sociais, tarifa social de energia elétrica, concursos públicos, etc.
E aí eu fico pensando, assim, no âmbito do Ministério, o que significa proteger dados pessoais, porque, assim, o número de usuários, o número de pessoas que alimentam essa base de dados e a necessidade de compartilhar informações sobre pessoas vulneráveis com tanta gente, quando dizem assim, vai ter que responsabilizar um só, quem? Ou se muitos, como? Então, é um problema, assim, quando você disse, eu não sei se a lei é aplicável, eu também não sei, eu estou aqui um pouco para isso, para aprender com vocês. Obrigada. Só para entender o propósito, tem alguma pergunta específica ou é mais um... É uma inquietação, mais do que uma pergunta certo. específica, Tá mas certo. especificamente, assim, a lei é aplicável para uma situação como a nossa, do Ministério, que tem mais de, vamos dizer, mais de 6 mil pessoas, entre físicas, jurídicas, que alimentam uma base de dados e outro tanto que utiliza essa base de dados sobre mais de 70 milhões de pessoas? Os estados podem criar esse tipo de banco de dados. O banco de dados, eu acho, ele é criado sem consentimento, não é? Porque o consentimento não é algo apropriado nessa circunstância, mas sim do interesse público. O que eu gostaria de saber, qual que é a finalidade do Estado em ter esse banco de dados? Eu gostaria de saber, então, por que essa informação foi inicialmente coletada, qual a finalidade da coleta dessas informações e da criação deste arquivo de dados. Eu sei que é difícil dizer isso do mundo, assim, de maneira tão abstrata, mas você tem visto desafios sobre esse tipo de banco de dados, como, por exemplo, na Índia, tem houve algo semelhante ao Aadhaar, que é um banco de dados semelhante ao de vocês, e isso foi levado à Corte Suprema da Índia sobre questões de privacidade e não apenas sobre proteção de privacidade, já que eles consideraram ser ilegal o acesso a este arquivo. Os primeiros achados na Europa, o primeiro achado de uma quebra do GDPR pela Comissão Europeia não está em relação a um banco de dados semelhante que temos na Irlanda, em que há um cartão de serviço público. Se você quiser acionar algum serviço público, especialmente se você é um membro vulnerável da sociedade e precisa acessar os seus benefícios, é necessário ter um desses cartões. E na tentativa de usar esse banco de dados para criar um banco de dados gerais do país, se você quiser aplicar para um passaporte ou um RG, você precisa ter esse cartão. E o que é interessante é que a Comissão de Proteção de Dados declarou que o banco de dados era ilegal, porque esse banco de dados foi além do seu fim e acho que eles acabaram se baseando no princípio de justiça. E isso acabou indo para apelação. E eu acho que um dos desafios da legislação da proteção de dados, que é um regime muito permissivo, se você conseguir mostrar que você tem uma base legal para o processo, que pode ser super amplo como interesse público, se conseguir mostrar que, por exemplo, você processa os dados para finalidades compatíveis com os seus objetivos, que pode ser, por exemplo, assegurar a distribuição justa de benefícios, por exemplo, daí, a proteção de dados não necessariamente proíbe isto. É simplesmente um regime que coloca algumas seguranças. E essa segurança é completamente insignificante. O que você precisa ter para esses bancos de dados é avaliação de impacto, consideração sobre o impacto dos riscos em ter esse tipo de banco de dados e o impacto que isso pode ter sobre cidadãos e depois consumidores. Esse tipo de segurança pode ser de ajuda, mas para a proteção de dados, eu acho que não necessariamente nos proíbe.
Eu gostaria de te perguntar se você consegue falar um pouquinho mais sobre possíveis intersecções entre a Lei de Proteção de Dados e a Lei de Concorrência, especialmente a questão da propriedade intelectual, tratado confidenciais. Com relação à relação entre proteção de dados e propriedade intelectual, isto é algo que, mais uma vez, apesar de 25 anos de legislação europeia, nós temos pouca jurisprudência sobre tal lei. Temos algumas coisas sobre direitos autorais e quando eles são infringidos, mas não sobre sistemas de trade de uma empresa, o que impacta a portabilidade na propriedade intelectual. O GDPR diz que sem qualquer tipo de qualquer prejudício à proteção de dados, mas simplesmente não sabemos. Aonde notamos uma maior ênfase quando pensamos na interação entre proteção de dados e a lei da concorrência, isso se aplica mais no contexto aí de fusões, aquisições, ou ainda dentro do contexto de abuso de poder de mercado. Ainda assim, um pouco controverso. A ideia na lei da concorrência é que se você tiver uma posição de monopólio no mercado ou uma alta participação de mercado, responsabilidades especiais se atrelam a você como sendo uma entidade comercial. Isso quer dizer que o seu comportamento e alguns atos que você possa cometer serão ilegais, mesmo que você não tiver uma posição de poder de mercado, eles não serão aceitos. Na Alemanha, o que vemos recentemente é uma tendência da autoridade alemã em discordar que Facebook é dominante no mercado para serviços de rede. E ele tem um abuso dessa posição de poder de mercado, não atendendo às regras de proteção de dados. Então, o que tem acontecido com o Facebook na Alemanha é que não usuários de Facebook tiveram seus dados transmitidos para o Facebook ao visitarem websites quando plugados no Facebook ou quando tem ali a curtida na página da internet, daí os dados dessa pessoa foi passado para o Facebook. Isso foi feito sem consentimento, sem transparência aos usuários, e as autoridades de concorrência alemã pegaram esse caso, analisaram esse caso como sendo um caso de concorrência e não de proteção. Então, os advogados estão muito divididos sobre essa questão. Alguns veem isso como uma evolução da lei e outros como uma distorção dos princípios fundamentais dessa lei. Eu acho que ela é erroneamente utilizada. Então, uma quebra de proteção de dados e da concorrência, sim, é uma maneira de pensar, mas eu acho que há duas circunstâncias para haver uma sobreposição de ambos, onde seria mais efetivo usar a concorrência ao invés de proteção de dados, já que é mais flexível e as sanções são maiores. Isso, de alguma forma, está ligado à fé, à justiça? Não sei, eu acho que encontramos isso frequentemente como advogados. E uma forma de discutir isso é dizer que a lei da concorrência tem a ver com preços, mas também garantir uma maior chance de escolhas para os consumidores e produtos de qualidade. E se você tiver uma empresa dominante agindo de tal forma que reduza a escolha ou a qualidade de produtos, daí trata-se de uma questão de proteção e de concorrência. É claro que de ponto de perspectiva jurídico, você pode processar ambos. E é assim que vemos essa relação acontecer. É uma pergunta da Olivia. Ela questiona: há quanto tempo a União Europeia vem implementando políticas públicas e iniciativas relacionadas à tecnologia atrelada à proteção de dados? E, sob o seu ponto de vista, qual é o nível de maturidade das cortes jurídicas sobre a interpretação e aplicabilidade da lei no cenário europeu? E se há algum nível de insegurança jurídica na população
sobre como lidar com sua própria autodeterminação nesse sentido. Algumas perguntas, né, em uma só. Eu vou começar respondendo a sua primeira parte, tá, da pergunta. As proteções de dados é como se fosse, sabe, uma política um pouco estranha na União Europeia, porque, primeiramente, a União Europeia não queria legislar essa área, já que a União Europeia não tem competência para, de maneira proativa, introduzir instrumentos de direitos fundamentais. A Carta diz que não pode ter a quebra dos direitos fundamentais, mas tampouco tem a capacidade de interferir nisso. Então, como ter uma legislação de proteção de dados se não há interferência? Olha, isso foi introduzido dentro de uma justificação econômica. O que foi dito é que se alguns membros de Estado têm a legislação de proteção de dados e outros Estados-membros não têm, isso acaba sendo impedimento ao fluxo livre de dados. Assim, a União Europeia harmonizou, introduziu um nível mínimo de proteção de dados pela Europa para garantir o fluxo livre dos dados. Isso foi lá em 95. O que é interessante, eu acho, é que em 1995... o fluxo livre de dados, ele era auxiliar ou complementar a outros elementos de movimentos livres. Então, se você é um trabalhador e você trabalha na França e daí vai para a Itália, os seus dados podem te acompanhar, mas os dados em si não eram uma commodity. O que está mudando, então, agora é que os dados em si se tornaram uma commodity. Então, não estão apenas fluindo de maneira auxiliar. Nós queremos que os dados fluem porque eles em si têm o seu próprio valor. Isso tudo começou como uma política econômica, mas com a introdução da Carta dos Direitos Fundamentais e com vários julgamentos bem graves pela o Tribunal de Justiça, isso passou de uma política econômica e se tornou algo mais voltado à política de direitos fundamentais. A partir de uma perspectiva internacional, eu acho que isso é bem interessante, já que isso pode levar a questões de trade. É uma política protecionista? Essa é uma das perguntas que foi feita. E há provisões ali e que a WTO tem que lidar, mas ainda não chegamos nessa questão da litigação que ainda não foi tratada de maneira apropriada. Eu comecei a trabalhar com proteção de dados já há uma década, e quando eu comecei a escrever a respeito, havia poucos julgamentos, o que era bacana, né? Havia apenas 10 julgamentos, não tínhamos tanto material assim para ler. Mas apenas para que vocês entendam que a lei realmente não era aplicável. Como vocês conseguiram entender aí pelos slides de hoje, nos últimos meses tivemos muito julgamento, muitas publicações. Então, o Tribunal Europeu aumentou exponencialmente. Temos muito mais jurisprudências agora no nível da União Europeia. Não temos jurisprudência suficiente no nível nacional, devido à falta de conhecimento da lei, devido a muitos direitos que estamos dando aos indivíduos, ninguém para ajudá-los a exercê-los, porque a proteção de dados, elas trabalham, são organizações sem fins lucrativos, mas eu acho que isso está mudando, temos muito mais ativismo agora e litigações no âmbito privado. Bom, eu agradeço pela palestra. A minha pergunta tem a ver com esse novo formato da mentalidade regulatória sobre a proteção de dados, que é a meta-regulação, como você mesma disse. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais o que você tem a dizer sobre essa dinâmica regulatória. A meta-regulação coloca muita fé sobre o controlador de dados, que basicamente é quem vai processar os dados pessoais. É a primeira pessoa, na verdade, que vai ter uma voz aí sobre como lidar, gerenciar, reconhecer e mitigar os riscos de processamento de dados. E um dos melhores exemplos para isso está ali no acesso à proteção de dados, mas também com relação à base jurídica sobre o processamento de dados, e também sobre a legitimidade de acesso. E quando falamos sobre isso, estamos apenas nos referindo ao conteúdo da regulação, mas também precisamos levar em conta o contexto dessa regulação.
E quando você cita a professora Julia Cole, que diz que é necessário levar em conta o desenho da instituição que vai aplicar essa legislação, você acha que devemos levar em consideração, levando em consideração o cenário europeu e também de pacientes desenvolvidos, essa meta dados vai ser aplicável à informação ou vai encontrar um equilíbrio, reduzir a assimetria de informações e reduzir a assimetria de poder? Não foi uma pergunta muito fácil. Honestamente, eu não sei te responder. Eu acho estamos tentando chegar num consenso aí na literatura acadêmica, pelo menos, sobre a efetividade destes princípios. E muitas vezes é muito difícil, sabe, encontrar aí um ponto comum com tantos pesquisadores, mas e também tudo isso é muito novo na estrutura europeia, assim como em outras estruturas legais em que há responsabilidade, em que tudo é muito bem aplicado. O EPEC, Ásia-Pacífico, está muito bem aplicado. Também existe o princípio da responsabilidade, mas nada aplicável. Então, eu não acho que é um bom comparador, não. Uma resposta seria: precisamos esperar, o tempo dirá. Se quisermos ser um pouquinho mais cínicos sobre os novos elementos da meta-regulamentação, eu acho que Lee Bygrave abordou isso muito bem. E vocês podem ter acesso a isso online durante as eleições ali na Holanda. Ele disse, pode ser uma medida de compliance vazia, porque o que estamos vendo na Europa, e eu queria saber de vocês se isso também está acontecendo no Brasil ou não, depois da introdução ou antes do GDPR, havia uma grande explosão de especialistas falando sobre proteção de dados, oferecendo consultoria, mecanismos de certificação e tudo isso para garantir a compliance, a conformidade com dados de proteção. Se isso irá causar ou não para a indústria de especialistas que ficam atrás dessas técnicas de regulação que os controladores talvez não saibam como implementar, que são coisas novas para os controladores de dados. Se isso vai melhorar ou não a proteção de dados, não sei. Há alguns dados da meta-regulação no GDPR que foram fortemente criticados. Por exemplo, eu teria pensado instintivamente que algo como proteção de dados por desenho seria algo muito bem recebido. Entretanto, essa é a ideia, né? A ideia mencionada na introdução de hoje. Que no momento em que desenhamos tecnologias, as desenhamos de tal forma que incorporamos respeitos para os princípios de proteção de dados. Para mim, isso soa como algo benéfico, porque levamos para uma abordagem mais disciplinar, em que podemos implementar as regras, e eu não vejo proteção de dados como algo que vai acontecer no pós, e sim pensado desde o início. 2 professores holandeses que são super conhecidos no campo e são muito críticos a esse respeito e dizem que privacidade não pode ser apenas codificado. É uma questão organizacional e, ao invés de incorporá-la a partir de uma perspectiva tecnológica, é necessário ter uma mentalidade mais organizacional para conseguir a mudança ao redor da proteção de dados. Genuinamente, esse seria o benefício potencial desse tipo de regulação, de meta-regulação, se conseguirmos ter pessoas pensando sobre proteção de dados como direito, como risco, isso independe, desde que eles discutam. Eu acho que deve ser muito útil dessa maneira, mas eu acho que ainda não sabemos como, não temos como medir ainda de forma fácil. No final desse primeiro painel, né? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Orla pela palestra e pela sessão de debates que nós tivemos nesse primeiro período, e agradecer mais uma vez a presença de todos. E nós vamos agora para um intervalo de 15 minutos, 15 minutos, e depois retomamos, então. Obrigado.